passa alguém, o outro carestia. Mas quando se sabe o que fazer e não se faz, como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, deu um homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamaram de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, ele fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurado, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamaram de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e poderoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Olá, amigos de estudos bíblicos. Estou tão feliz porque todos estão lendo a Bíblia diariamente e comigo aqui todas as semanas na Escola Dominical Online. Você que chega é muito bem-vindo e você que está a tempos, mais ainda. Hoje eu quero convidá-los a irmos para o Novo Testamento. Então, vamos abrir o Novo Testamento. Abra a sua Bíblia que você tem em casa ou a virtual, no livro de Atos. É o 5º livro do Novo Testamento. E nós vamos ler o capítulo 5º. Nós vamos estudar o capítulo 5º, Atos, capítulo 5º. E vamos fazer uma reflexão hoje neste tema, falsidade. Existiu? Existe? Ou existirá? Fique atento. Falsidade. Existiu? Existe? Ou existirá? Fique atento. Bíblia aberta. Então vamos ler 2 versículos do texto. Atos, inicialmente, capítulo 5, o versículo 1. Mas, olha bem, aí começa com a conjunção. Mas, algumas traduções, entretanto. Um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Versículo 2 de Atos 5. E reteve parte do preço. E reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Bíblia lida, oremos. Senhor, como é bom nós aprendemos mais de Ti todos os dias, lendo a Tua palavra, e a nossa fé tem aumentado cada vez mais em Ti.
E agora estamos felizes, porque juntos vamos estudar a palavra de Deus. Veio falar através da minha pessoa como um canal e alimenta a todos nós para o nosso crescimento espiritual. Guarda, Senhor, a todos e nos prepare para o estudo. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Falsidade. Existiu? Existe? Existirá? Fique atento. Quando estava a estudar o tema, eu encontrei esse pensamento de Tiago Limano a respeito de falsidade. Não fique próximo de pessoas que falam o que não fazem. A falsidade está em todo lugar. Ter visão ampla de quem é quem, ao menos que superficialmente, já te protege de futuras decepções. E é interessante que a falsidade é algo que está em todas as classes sociais, em todos os segmentos, é encontrado, percebido, sentido. E é claro que na Bíblia ela aparece também. E hoje nós vamos viajar lá para o primeiro século da era cristã. O livro de Atos é aquele que mostra a igreja de Cristo sendo formada, a igreja chamada primitiva, ali em Jerusalém. E nós vamos observar como era a experiência dessa igreja enfrentando a falsidade, algo tão presente hoje como no seu tempo. A igreja primitiva, então, enfrentou, quando você começa a ler o livro de Atos, e até aí uma lição de casa para todos, primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto, você vai perceber que a igreja foi perseguida. Perseguida pelos próprios judeus, contrários ao cristianismo da época de Jesus. E o povo, a igreja, que estava sendo formada em Jerusalém, orou para que Deus agisse e os auxiliasse para que eles pudessem fazer o seu papel ali de pregar o evangelho ao seu tempo. E, maravilhosamente bem, Deus derramou do seu espírito ali em Jerusalém. E aí nós temos a experiência do Pentecostes, que você conhece muito bem, e a ação do Espírito Santo foi poderosa na vida da igreja. E é claro que eles puderam pregar o evangelho. E foi um momento histórico transformador. É a passagem do Velho Testamento para o Novo Testamento. E os apóstolos, Simão Pedro, Felipe, Mateus, Tadeu, Tiago, João, Tiago e André, tiveram um papel preponderante nessa passagem do Velho para o Novo Testamento na vida da igreja. Agora não é o Israel, somente o Israel, agora é a igreja de Cristo, que é um novo Israel, o Israel espiritual do Senhor. E muitos sinais foram feitos ali em Jerusalém. Curas, expulsão de demônios, enfim. A ação do Espírito Santo sim foi poderosíssima naqueles dias. E é claro que a igreja em Jerusalém e para a cidade de Jerusalém, como era o cumprimento da profecia, a chegada do Messias, o tão esperado Messias, a igreja cresceu muito ali em Jerusalém, ampliou-se. E é claro que uma das atitudes dos irmãos, porque quando a gente conhece Jesus Cristo, há uma transformação completa na nossa vida, principalmente no nosso bolso. Nós sabemos que a pessoa é convertida quando o seu bolso também é convertido. E a igreja ali, os irmãos começaram a vender os seus imóveis, vender as suas propriedades, para ter dinheiro a fim de socorrer os irmãos que estavam ali, vindo de outras partes do mundo para Jerusalém. E é claro que, quando a gente lê Atos capítulo 4, 35 a 37, nós percebemos bem esse momento histórico. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade, porque era o momento que a igreja estava vivendo o cristianismo real, verdadeiro. As pessoas estavam demonstrando o amor de todas as formas, e no caso especificamente nas carências e necessidades desse povo que tinha vindo de várias partes do mundo da época para Jerusalém. E versículo 36, então José, aí começa a aparecer uma personagem que vai ser muito importante no livro de Atos e na vida da igreja inicial. Então José, cognomado pelos apóstolos Barnabé,
que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então era aquele momento que a igreja estava sendo dirigida pelos apóstolos, eles estavam ali presentes, não havia nem os diáconos ainda, os diáconos viriam depois, você vai ler o livro de Atos, você vai perceber. Então eles estavam ali, e é claro que Barnabé, um homem cristão, né? E a gente vê aí no livro, a gente descobre que seu nome, na verdade, era José. E os próprios apóstolos chamados de Barnabé, que era filho da consolação, o encorajador, refletia realmente como era a vida desse homem. E ele investiu seus recursos, né? Já na primeira vez que aparece na Bíblia, ele já vende a propriedade e doa. E a doação dele para alimentar aqueles convertidos novos de Jerusalém que estavam carentes, e a igreja estava expandindo em Jerusalém. Imediatamente, de coração sincero, amor pela obra, ele investe os recursos também. Foi alguém que encorajou os missionários. E por isso que recebeu esse apelido, filho da consolação. Ele era aquele escada para os outros, ele dava o suporte para os outros, e ele auxiliava. E depois, se você tiver um tempinho, termine de ler o livro de Atos aí conosco, e você vai ver que Saulo e João Marcos foram aqueles que ele auxiliou, e também dedicou a sua própria vida, porque era um homem cheio da graça de Deus. Além dos recursos, ele também proclamava pessoalmente o poder de Cristo, a transformação de Cristo na vida do ser humano. E é claro que esse homem, ali na igreja primitiva, como outros que faziam parte, é claro, era um momento histórico que estava formando a igreja que nós conhecemos hoje, não é? E o Espírito Santo ali atuando, e foi o momento em que Pedro, usado por Deus, o apóstolo Pedro, porque você pode perceber no livro de Atos, são dois apóstolos que aparecem protagonizando o livro. Pedro no início e Paulo depois. Ele prega e 3.000 pessoas creram na palavra e foram batizadas. E a gente percebe claramente isso quando lê Atos 2:41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então vejam bem, a igreja estava crescendo. E no versículo 4 de Atos 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens de quase 5.000. Então a gente percebe que a igreja ali foi ampliando. Inicialmente, quando houve o Pentecostes, você já leu lá, no início do livro, eram 120 que faziam parte daqueles que receberam ali a plenitude do Espírito Santo em Jerusalém, a descida do Espírito Santo. Pedro prega 3.000, prega novamente 5.000 pessoas. Então vejam bem, precisava-se de recursos. E esses homens que tinham posses em Jerusalém venderam as suas propriedades. E aí, muitos deles, é claro que aparece no livro de Atos, o Barnabé, porque é uma personagem que vai ser importante para o desempenho da igreja posteriormente. E é claro que também apareceram outros. E neste estudo de hoje nós vamos pensar um pouco em outros personagens que apareceram nesse momento histórico da igreja, em que as pessoas estavam vendendo seus imóveis para auxiliar o trabalho. Atos 5:1. Mas, interessante isso, né? O evangelista Lucas mostra primeiro, que é o que escreveu o livro, Barnabé, um exemplo, né? E agora mostra o outro exemplo. Mas um certo homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E a gente sabe, pelos nomes deles, Ananias e Safira, nome judaico, são judeus. E eles resolveram também, a exemplo de Barnabé, vender a sua propriedade para ajudar as pessoas carentes da sua época. E é claro que a gente vai ver hoje, refletir hoje, daquele altruísmo de Barnabé. Entregou tudo para auxiliar na obra. Vamos conhecer agora, Ananias e Safira, que o egoísmo atrapalhou a vida espiritual deles. E o texto já começa a destacar que eles retiveram parte do preço. Eles venderam o imóvel por um preço X
e ficaram com uma parte para eles. Veja bem, eles não foram, eles foram falsos. Houve uma falsidade da parte deles aí, eles não foram íntegros, não foram honestos, né, nesse momento histórico de necessidade e carência da igreja. Por isso, eles praticaram o que nós chamamos de falsidade. Infelizmente, a falsidade hoje ela está presente em todos os meios da sociedade e dentro da própria igreja. Existiu, existirá. Então nós temos que estar muito atentos, porque a falsidade está presente. E é claro, por que eles fizeram isso? Por que eles foram falsos? Eles, na verdade, buscavam aplauso e elogio. A pessoa que é falsa, ela sempre quer estar bem na fita. Ela gosta de fazer média uma com as outras. E é o que eles fizeram. Eles demonstraram para a igreja de Jerusalém que eles eram de fato cristãos de verdade, como Barnabé e outros que de coração, não era nada obrigatório, era de coração, vieram e depositaram aos pés dos apóstolos. Toda a igreja estava vendo, nossa, Ananias e Safira são realmente pessoas dedicadas, pessoas que merecem os nossos aplausos e elogios. E é claro que queriam aparentar um perfil solidário e piedoso. Isso é triste porque ainda percebe hoje, nos dias atuais, que há muitas pessoas que são assim. Elas enganam na sua vida profissional, enganam nas suas atividades, enganam dentro das suas comunidades religiosas, manifestam apenas algo que não é verdadeiro, querem apenas um aplauso, um elogio. E é claro que tinham o chamado cristianismo de aparência, cristianismo de fachada. Isso é muito sério, seríssimo. O que nós estamos percebendo na vida de Ananias e Safira, isso há 2 anos atrás, ali na vida da igreja primitiva. E um dos pontos de destaque aí, eles eram avarentos. Porque a pessoa que é avarenta, que ama, aí a gente vê apegada ao dinheiro, às riquezas, que era o que acontecia com eles, eles agem dessa forma. Tomaram uma parte para mostrar para a igreja que eles eram realmente cristãos de fato, para manter uma imagem positiva, é claro, mas eles eram mesquinhos, eles eram avarentos. E eles, na verdade, ainda não estavam transformados plenamente pelo poder do Senhor. E é claro que, além disso, ambos planejaram o pecado deles, combinaram. É algo assim, conjunto. Eles praticaram a falsidade ali, há 2 anos atrás, e retiveram o preço. Ficaram com uma parte e entregaram para a igreja outra parte. E é claro, sabendo ela também, de comum acordo com o seu esposo, agiram com essa avareza, porque amavam o dinheiro, não sabemos o porquê, né? Sabemos apenas que eles estavam dispostos a ajudar a igreja, mas de maneira falsa, não total, não plena, não completa. E é claro que o John Stott, o grande teólogo inglês, ele quando analisa esse momento histórico da igreja primitiva, ele coloca: a motivação do casal ao dar não era aliviar os pobres, mas eles estavam interessados em inflar o ego, como acontece hoje, né, na sociedade. As pessoas que vivem nos seus grupos religiosos, grupos sociais, religiosos, enfim, mas mais religiosos, eles querem aparecer, querem mostrar. Uma sociedade em que a gente vive de aparências, né? As redes sociais provam muito bem isso. Eles agiram pensando em si próprios e na projeção que teriam entre os cristãos. Eles viram a ação de Barnabé, não porque Barnabé quisesse glória para si. Barnabé fez de coração, porque tudo que fazemos para Deus é de coração. O que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. Agora vejam bem, e o amor não era um elemento motivador das suas ações aparentes solidárias. Eles não amavam o Senhor Jesus plenamente, nem ao próximo plenamente. Na verdade, eles eram egoístas. Pensavam nos benefícios que poderiam obter naquela atitude. Hoje a mesma coisa, né? Há pessoas que dão golpes, são falsas, enganam, sempre com algum objetivo, sempre para se dar bem, para levar vantagem. E é claro que falsidade
Existiu, existe e existirá. Fique atento. Em primeiro lugar, a gente percebe aí que as pessoas estão buscando aplausos, elogios, elas querem aparecer, como aconteceu com Ananias e Safira ali em Jerusalém, quando eles retiveram parte da venda para si. Mas, em segundo lugar, vive uma falsa religiosidade. Nós estamos num momento histórico em que a religiosidade extrapolou a tudo, a todos. Em nível do Brasil mesmo. Nós vivemos um momento assim em que a religião tem um papel preponderante em todas as áreas da sociedade. E observamos aí que Ananias e Safira, eles eram falsos, havia falsidade, porque eles viviam uma falsa religiosidade. E ao ler Atos capítulo 5, 3, nós vamos descobrindo essa verdade. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Vejam aí o segredo de ele ter agido dessa forma. O coração dele não era de Jesus, era de Satanás. Para que mentisses ao Espírito Santo. Pior ainda, quando a gente age falsamente, a gente mente como aconteceu ele, você está mentindo para Deus. E as pessoas esquecem disso. E retivesses parte do preço da herdade. Versículo 4. Guardando-a não ficava para ti. Olha aí a ponderação do apóstolo Pedro naquele momento ali. E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? O diabo tentou e ele caiu na tentação de Satanás juntamente com a esposa. Não mentisse aos homens, mas seriamente, olha bem, as pessoas não estão atentas, né? Mentiste, mas a Deus. A falsidade é uma coisa que Deus está observando, Deus está vendo, Deus desaprova por completo. Quantas pessoas têm sofrido consequências, têm sofrido por agir dessa forma? Mas veja bem, o versículo 7 ainda. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, porque o questionamento do apóstolo Pedro ali, que estava em Jerusalém, liderando o colégio apostólico ali, primeiro veio o marido, conversou individualmente com ele. Depois veio a esposa. Primeiro foi o Ananias, agora a Safira. E entrou também sua mulher, não sabendo o que tinha acontecido. O 8. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste portanto aquela herdade? Eu acho interessante aí que Pedro dá uma chance para ela. Uma chance para ela se retratar. Porque Deus é assim. Ele dá oportunidades para que as pessoas mudem, alterem seus comportamentos, deixem a falsidade. E ela disse: sim, portanto. Ambos estavam com o coração, não de Jesus, mas um coração guiado por Satanás. Então o casal mentiu a Deus e aos apóstolos sobre o valor da venda do imóvel. Fizeram uma fake news ali entre eles. E, novamente, John Stott, que escreveu sobre esse tema, esse casal, ele coloca algo assim no seu livro que merece uma reflexão para nós neste momento, em que estamos falando da falsidade. Existiu, existe, existirá. Fique atento. O casal queria o crédito e o prestígio da generosidade sacrificial. Queria prestígio, queria marcar, queria ser o centro das atenções ali dentro da igreja primitiva, a exemplo de Barnabé, sem terem que arcar com as conveniências. Não queriam arcar com as inconveniências. Eles deviam entregar tudo. Né? Tudo a ti, Jesus, eu entrego. Não entregaram tudo. Assim, a fim de conquistar uma reputação, eles queriam algo que eles não tinham direito. Contaram uma mentira deslavada. Mentiram. A mentira é uma coisa muito danosa na vida das pessoas, nas nossas vidas. Nós temos um problema sério com ela. E a Bíblia, é claro, o pai da mentira é o próprio Satanás. Ele mentiu para Eva, a Eva caiu na mentira de Satanás, e nós estamos nessas condições hoje devido a isso, e ele continua trabalhando, mexendo e agindo em todo lugar, em toda parte. E aí ela e ele mentiram deslavadamente. É claro que a mentira, né, é uma coisa triste. E Aristóteles, o grande filósofo grego, dizia: que vantagem têm os mentirosos? Que vantagem tiveram Ananias e Safira?
há de não serem acreditados quando dizem a verdade. Então isso é uma... Eu me lembro quando eu era criança, aprendi com meus pais, eles contaram uma história de um pastor que brincou, né? Vai vindo o lobo, tal, vai pegar as ovelhas, e toda a aldeia foi atrás ajudá-lo. No momento em que o lobo veio de verdade, ele gritou e o lobo levou as ovelhas, porque as pessoas não acreditaram mais no pastorzinho. Por quê? Porque a verdade dói, com certeza. A dúvida também corrói, mas a mentira destrói. E a mentira aí está destruindo a vida do casal, porque eles estão sendo falsos diante de Deus, que é mais sério, e dos apóstolos diante da igreja de Jerusalém, que estava ali tomada, santificada, purificada pela presença real, poderosa do Espírito Santo. E em Provérbios 12, 22, o Senhor odeia os lábios mentirosos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque é algo assim, normal no contexto social hoje. E as pessoas até dizem mentirinha, mentirona, mentirão. Não existe diante de Deus, é mentira. Seja algo que a pessoa considere pequeno, que na verdade não é, diante de Deus, toda mentira é pecado. Mas se deleita com os que falam a verdade. O nosso Deus é verdade. E a Ele nós servimos. Nós somos servos dEle. Então nós devemos viver na verdade. E também algo perigosíssimo que eles fizeram, agiram, demonstraram aí, nesse momento da falsidade, a hipocrisia. E o termo grego que a gente sabe é hipocrisia, que é desempenhar um papel. É o que a gente vê hoje, todas as noites, nas séries, novelas, filmes, os atores representando um papel. Na verdade, eles são os chamados hipócritas, não é? Que são representantes, representam muito bem. E as pessoas falsas, elas representam muito bem. Aí a análise desse dicionário, a característica de quem faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, tragicamente, Ananias fizeram isso, e Safira, não é? Eles tentaram mostrar uma coisa que eles não eram. E a gente se depara muito com isso hoje. Quando a gente lê o comentário bíblico do Matthew Henry, um grande comentarista, né, bíblico, ele coloca uma frase assim bem sugestiva para nós. Os hipócritas podem negar a si mesmos uma coisa, para se servirem a si mesmos em outra coisa. Sempre estão dispostos a dar o golpe, sempre estão dispostos a agir de uma forma para se dar bem. Hoje nós estamos numa sociedade de golpes, né? A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos celulares, os nossos cartões de banco. Nós estamos vivendo uma sociedade em que a falsidade impera em todos os meios. Os assaltos acontecem hoje com falsidade, tentando nos enganar. Hoje estão até enviando produtos para nossa casa, como se alguém mandasse, para nos fotografar, para tirar a nossa imagem, para depois usar como assinatura a nossa imagem, somente pessoas idosas. Então nós vivemos num momento assim de muita falsidade. Então a falsidade existiu, existe e existirá. E o Matthew Henry faz essa análise. Mas o Salmo 32, versículo 1 e 2, não é? Aqueles que vivem essa falsa religiosidade, não é? Ananias e Safira queriam aplausos e elogios, por isso foram falsos. Mas vive uma falsa religiosidade. O Salmo 32, 1 diz: como é feliz aqueles que têm suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. É a mesma coisa quando sentimos o perdão de Deus. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. O Senhor Deus abomina a hipocrisia. Ela destrói a vida. Ela destruiu a vida desse casal, tem destruído a vida de muitos e pode destruir a nossa vida também. Nós temos que estar super atentos, somos seres humanos. E o que aconteceu aí? Satanás sugeriu o pecado e dominou o coração do casal. O coração do casal não era mais de Jesus, era de Satanás, estava cheio. E eles caíram na tentação. Nós podemos ser tentados, não há pecado nenhum em sermos tentados. O pecado é cair. A tentação de Satanás é perigosíssima. A gente chama até de aída, né? Ele chama atenção, né? Desperta o interesse, né? O desejo, aidaia. A-D-I, id. E ação, foi o que aconteceu com eles.
Eles foram levados, como aconteceu com os nossos primeiros pais também, do mesmo modo agiram dessa forma. E aí eles agiram falsamente. E a igreja de Jerusalém estava cheia do Espírito Santo. E o casal cheio de Satanás. Isso é triste fazer essa colocação, mas era a grande verdade. Porque o casal estava cheio de Satanás e por isso a falsidade. Não a verdade estava com aqueles que eram de Jesus. Porque Jesus é o caminho, verdade e vida. Mas eles estavam seguindo, dirigidos por Satanás. E é claro que falsidade existiu, existe e existirá. Em primeiro lugar, a Ananias e Safira buscaram os aplausos e elogios. E as pessoas do século XXI, 2025, os falsos estão aí do mesmo modo, né, buscando elogios, aplausos, né, mas vive uma falsa religiosidade. Era o que aconteceu com eles. Eles vieram ali aos pés dos apóstolos, depositaram uma parte para mostrar para o grupo ali que eles eram religiosos, que eles eram verdadeiros, que eles eram cristãos, de fato. Mas vejam bem, terceiro ponto, sofre consequências na vida física e espiritual. Então vejam bem, a falsidade, né? A pessoa pode trabalhar com ela, pode viver, ser o estilo de vida da pessoa, mas vejam bem, tem consequências físicas e espiritual. Ao lermos Atos 5:5 agora, e Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Na hora que o apóstolo Pedro o confrontou, né, ele caiu morto. Você imagine se isso acontecesse hoje em dia, novamente, né, a pessoa agisse assim dentro dos grupos religiosos. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. A igreja avaliou, pensou. A gente tem que pensar muito bem nos nossos comportamentos religiosos, né? A nossa vida religiosa, porque a nossa pregação não é pelo nosso falar, mas é pelo nosso viver. E olha bem o que aconteceu. Agora Atos 5:6. E levantando-se os moços, cobriram o corpo e transportando para fora, o sepultaram. Versículo 9. Então Pedro lhe disse, agora falando a Safira, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Por que vocês fizeram esse acordo? Por que vocês pecaram contra o Espírito Santo, que é Deus? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. A cena é interessante porque o marido morreu primeiro e ela não tomou conhecimento. Daí a chance dela, a oportunidade, ela morreu também posteriormente. E logo caiu aos pés e expirou. Imagine hoje em dia se acontece isso, a pessoa falsa, dá golpe, engana e morre na hora. Imagine o fato. É que ali em Jerusalém era um momento histórico da presença real, poderosa do Espírito Santo. A vida da igreja estava começando, dando a base que a igreja primitiva é a primeira igreja, a igreja da qual nós fazemos parte, que é a igreja de Cristo. Era a igreja, ali foi vivido realmente o Evangelho de forma poderosa naqueles dias. E ali deu uma base para que a igreja se desenvolvesse e hoje nós fizéssemos parte da igreja de Cristo, que é a única igreja verdadeira e a única igreja que realmente, onde estamos salvos do Senhor Jesus. Nós pertencemos às várias denominações, mas não é a que salva nós. A salvação nossa estamos na igreja de Cristo. É claro que nada escapa aos olhos de Deus. Às vezes eu vejo, a gente fica preocupado, às vezes triste, com certos comportamentos, com certas atitudes falsas para conosco, falsas para com os irmãos, falsas na sociedade, falsas para a nação brasileira. Os comportamentos de falsidade em todos os âmbitos, é trágico a gente ver isso, e a gente observa isso em nível internacional, porque é o ser humano, né? Mas o que nos conforta é isso, nada escapa aos olhos de Deus. Ananias e Safira acharam que iam conseguir enganar falsamente, roubando ali parte do que deveria ser entregue. Poderiam nem ter feito isso, mas queriam aplausos, queriam fazer bem, queriam fazer média, né? E nada escapa aos olhos de Deus. O orgulho os destruiu, os levou. A humildade sumiu da vida desse casal. E é claro que Tiago 4:6
referenda muito bem isso. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quando você fala da humildade aqui, é a pessoa submissa a Deus. Humilde é aquela pessoa submissa a Deus em qualquer situação. Isso é ser humilde, né? E também, a mesma palavrinha que aparece aí em relação a Ananias e Safira, né? Que eles roubaram Deus, que eles agiram ali de forma maléfica, foi o que aconteceu lá no Velho Testamento, com dois filhos, sobrinhos de Moisés, filhos de Arão. Eles levaram fogo estranho para o altar, Nadab e Abiú, e eles foram mortos, levando fogo estranho para o altar do Senhor. Olha lá, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre esses incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. As pessoas pensam que o seu comportamento, né, não terão consequências, terão consequências. Deus age, Deus disciplina. Foi o que aconteceu na hora. Na hora, Ananias e Safira ali, primeiro o Ananias, depois a Safira, na hora foram disciplinados e morreram. O mesmo aconteceu com os filhos, os sobrinhos de Moisés, filhos de Arão. E é claro que Levíticos 10, 2, eu até tremo quando leio esse texto. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Porque o nosso Deus, ele é amor, mas nosso Deus é justiça também. E é isso que Ananias e Safira não tomaram consciência. Deus é justo. Toda injustiça que é feita, toda ação feita dessa forma, Deus vai cobrar, Deus vai pedir contas. Eu oro muito pelo líder da nação brasileira, pelo líder do governo do estado onde estou e pelo líder os líderes das prefeituras, dos estados, porque Deus vai cobrar de cada um o que fizerem. Eu oro muito pelo líder da nação porque são quase 220 milhões de pessoas dadas por Deus para ele liderar. A mesma coisa o estado de São Paulo, quase 50 milhões de pessoas. E os municípios que nós vivemos são muitas pessoas. E ai daqueles que não agirem corretamente diante de Deus. Vai ser cobrado. E seriamente, olha, no caso deles aí foi na hora. Ananias e Safira na hora. A justiça veio ali, eles morreram na hora. A mesma coisa aconteceu com Nadab e Abiú. E tivemos outra personagem que me chama muita atenção no Velho Testamento, que sofreu consequências físicas e espirituais. Josué 7, 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, o povo de Israel havia guerreado contra Jericó, as mulheres caíram, e eles não deveriam pegar nada, deveriam entregar tudo a Deus e tal, não deveriam ficar nada para si. Mas o Acã se apaixonou por uma capa babilônica, ali em Jericó, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos. Olha aí, cobiceios. Então veja bem, a pessoa que é falsa, ela cobiça, ela deseja. E tomei-os, e ela age, ela engana, ela tenta enganar. Eu lembro sempre de Esaú e Jacó. Jacó enganou o irmão, né? Roubou a primogenitura, mas teve consequências na sua vida. Mesma coisa Judas, traiu Jesus, traiu até com um beijo, a senha era um beijo, mas teve consequências físicas e espirituais. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. E aí é a mesma palavrinha, desculpe, eu falei de Nadab e Abiú, não, é a mesma palavrinha de Acã, que ele roubou, porque o Ananias e Safira roubaram parte do dinheiro ali da igreja de Jerusalém, roubaram de Deus. E o Acã também roubou de Deus. Essa capa babilônica, esses 200 ciclos de prata, essa barra de ouro. É aí que está o termo, que é similar ao que aparece no Novo Testamento, lá no hebraico e no grego, né, no Novo Testamento. E teve consequências. Eles todos pereceram, e pior ainda, né, abriu a família, todos os bens, tudo de Acã foi consumido pela terra, foram engolidos pela terra, pela ação de Deus, pelo julgamento de Deus. Então é muito importante nós estarmos atentos a isso. A falsidade pode gerar consequências sérias nas nossas vidas, em qualquer área,
não preciso nem citá-las aqui. E o Acã foi o homem que tentou roubar a Deus e sofreu consequências. O Francis Ney Liberato, quando eu estava lendo, preparando para estudo, eu li essa frase dele: decisões egoístas, insanas e imprudentes geram dissabores e infelicidades na vida. Que é o que aconteceu. Aconteceu na família de Arão, os 2 filhos sacerdotes morreram ali, queimados. O Acã, a família toda e ele foi embora. E Ananias e Safira, na hora, aí caíram. Sofreram as consequências, tanto física quanto espiritual. Concluindo, o texto termina, Atos 5:11, termina dessa forma. E houve um grande temor em toda a igreja. É importante perceber isso, né? A disciplina de Deus, a justiça de Deus, ela vem na hora certa, ela age e ela transforma. E em todos que ouviram essas coisas, houve um grande temor. E as pessoas passaram a perceber que ali era um momento histórico importantíssimo da igreja. A igreja estava sendo, o Espírito Santo foi derramado ali, era um momento começando a base, para nós termos a igreja hoje, 2000 anos atrás. Ali estava sendo, havendo ali a transformação. Os apóstolos estavam sendo usados poderosamente, Deus deu dons e sinais para eles que não foi dado para nenhum outro em todas as épocas, porque era aquele momento histórico ali de transformação de poder. Não é? Na sombra de um apóstolo se curava, então tudo isso era um momento, a igreja estava sendo operada e eles agiram contra a santidade de Deus, a santidade da igreja de Cristo e sofreram consequências. É claro que mais importante é uma igreja temente a Deus. Você pode me dizer assim, com medo? Não. Uma igreja que tem diante de Deus o maior respeito. Uma igreja que obedece a Deus. Porque o Senhor Deus, ele se agrada daqueles aquele que tem o temor de Deus, tem a obediência a Deus, o respeito à submissão à vontade de Deus. Porque a glória é do Senhor Deus, é para Ele. Os falsos querem glórias para si, os falsos vivem uma falsa religião e sofrem consequências por agir dessa forma. A falsidade, ela destrói famílias, ela destrói ambientes profissionais, destrói a sociedade, destrói as igrejas, as comunidades religiosas. E atrapalha a vida da igreja. E Deus não abençoa a igreja onde existe esse tipo de prática, né? Agora veja bem, sincero com Deus. Aí são os parâmetros importantes para que a gente não viva uma vida de falsidade. Em vez de falsidade, vamos partir para sinceridade. Sinceridade ontem, hoje e sempre. A sinceridade existiu, existe e existirá. Primeiro com Deus. E quando nós vemos o Salmo 32:1, ele diz para nós: como é feliz aqueles que têm suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. É tão bom a gente estar limpo, santo, purificado diante de Deus ao fazer a confissão dos pecados. E o versículo 2 do Salmo 32, a nossa sinceridade para com Deus. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Como é bom a gente estar em paz com Deus. E o versículo 3. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. É terrível. Eu morro de dó àqueles que carregam pecados, aqueles que não se arrependeram, não pediram perdão pelos seus pecados. Sofrem consequências. Mas, concluindo, sincero também com o próximo. Aí nós estamos tendo um parâmetro para a gente saber se a gente é falso ou é verdadeiro. O sincero para com Deus, mas o sincero com o próximo. E aí Romanos 12:9. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Nós abominamos a falsidade. E Deus abomina e traz consequências. Apegue-se ao que é bom. Isso é importante no relacionamento. E, em último lugar, sincero conosco. Que nós sabemos o que está no nosso coração. E Deus sabe o que há em nós. Então, quando a gente lê o Salmo 19, 12 e 13, ele faz uma reflexão para nós. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor. Isso nós temos que fazer. Tira toda a sinceridade, toda a maldade, todo o egoísmo, tudo aquilo que não atrapalha a nossa relação para com Deus. Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo, e até sem perceber.
Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria também. Vamos confessar, pedir a Deus tirar toda a raiva, todo o rancor, todo o ódio, nos limpar o nosso coração. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti. E assim a gente viverá uma vida de sinceridade, de verdade, de honestidade, de integridade diante de Deus. E assim como Barnabé personificou isso, sejamos como ele e outros irmãos lá da igreja primitiva, que realmente viveram a verdade, andaram na verdade e hoje estão no céu com o Senhor Jesus. E um dia nós teremos para sempre. E vamos realmente orar por essas pessoas que vivem em falsidade, para que elas sejam transformadas e não tenham as consequências como teve Ananias e Safira, que foram julgados por Deus e ali, na hora, não ficaram conosco na terra. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos, nesse instante, então, orar a Deus. Senhor, como é bom a Tua palavra ter falado ao nosso coração. É tão bom receber uma orientação de chamado à atenção. Às vezes nos cuidamos, ó Pai, no ambiente social em que a falsidade tem permeado a vida de todos os segmentos e ambientes, que o Senhor nos livre da falsidade. O Senhor tire do nosso caminho e atua na vida daquelas pessoas que têm agido assim, que elas sejam transformadas, que Satanás não tenha poder nenhum na vida delas, que o coração delas não seja de Satanás, mas seja de Jesus. Agradecemos ao Pai porque a palavra falou o nosso coração, tem falado e continua falando de tal maneira que a nossa vida seja uma vida de sinceridade diante do Senhor, diante do nosso próximo e diante de nós mesmos. Agradecemos ao Pai por esse momento. E agradecemos, Senhor, porque estivemos orando pela professora Giovana Santini Casagrande em relação às provas para tornar-se dirigente de ensino da diretoria de Apiaí, São Paulo. E nessa semana o Senhor concedeu a ela a oportunidade de servir ali como dirigente de ensino. Vem abençoá-la, vem dar a ela sabedoria para cumprir a missão no campo da educação, algo fundamental para a vida do país. Queremos, ó Pai, também interceder pelo Sr. Jonas Mendes, pela sua saúde e também por toda a sua família. Nos lembramos com carinho do Josias, do Jamir, da Janete, da Jacira, do Júnior, da Jaqueline, do Jabas. E suas esposas, filhos, netos, que o Senhor esteja cuidando dessa família, que eles possam estar totalmente dependentes do Senhor, vivendo uma vida para o Senhor. Cuida deles, Senhor. Queremos, ó Pai, interceder também pela família enlutada, nossa vizinha família do Walter Aro. Seja, ó Pai, confortando o coração da sua esposa Yara, dos seus filhos, netos, noras, dos seus irmãos também, ó Pai. Seja cuidando deles nesse momento, dando fortalecimento espiritual para passar pelo vale da sombra e da morte. Guarda, Senhor, o José Luiz, o irmão da Ildinha. Ela pede as nossas orações, não sabemos o real motivo, mas o Senhor sabe, cuida dele. Guarda também a Terezinha Maciel, Senhor, aquela funcionária do artesanato. Ela precisa do Senhor agora, seja operando na sua vida física, no seu tratamento. Guarda também, ó Pai, a Sofia, filha da Eliane, lá da For do Tempo. Agradecemos que ela está se recuperando, mas restaura aquela vida fisicamente. Oramos também pelo segundo encontro de mulheres que oram. Guarda, prepara esse momento especial na vida dessas mulheres que têm servido o Senhor através da oração. Guarda, Senhor, também a Elizabeth. Ela está lá em João Pessoa. Ela está com metástase, Senhor. Tem misericórdia dela, Senhor. Cremos um Deus poderoso. Abençoe o tratamento. O Senhor pode operar maravilhas ali, pode restaurar aquela vida. Confiamos no Senhor e a entregamos nas suas mãos. Guarda também, ó Pai, a Giovana como dirigente de ensino, dá sabedoria a ela na sua missão. E seja, ó Pai, com o seu Moacir, seu José Sérgio, Luiz, todos eles estão em tratamento, ó Pai. Não sabemos o que é, mas o Senhor sabe, seja ali operando nos médicos, nos medicamentos e na vida espiritual de cada um deles. Guarda, ó Pai, também o Itamar, filho da nossa querida professora Dona Mariodete,
esposo da Adriana, mulher que ora. Agradecemos, ó Pai, porque a cirurgia já foi feita. E seja, ó Pai, agora acompanhando a recuperação do Itamar. Guarda o Matias, ó Pai, filho da Ana e do Rodrigo, precisando da tua graça e do teu poder. E seja, ó Pai, com o pastor Luiz, que sofreu um AVC. Seja com ele nesse momento, cuidando, restaurando aquela vida, Senhor. Guarda, Senhor, a família Martins, que precisa da tua graça, do teu poder. Cuida do membro dela, Sidney Martins, no seu tratamento em combate ao câncer. Guarda também o Sidney lá em Tietê, Senhor, no seu tratamento, a sua esposa, Elisa, seu filho. Cuida deles. E seja, ó Pai, lá na Itália, cuidando da Tânia, Senhor, da sua recuperação. Nos lembramos do Reginaldo Mucim, do Alexandre, dos Mateus, aquelas crianças precisando da tua graça, do teu poder, do seu Djalma, do seu Grigolon, do Gardenal, o Hélio, Senhor, da Sandra Citrone, do Eduardo Takenaka, todos eles precisando da tua graça, da ação tua, do teu Santo Espírito. Recupera-os fisicamente e os fortaleça espiritualmente. Guarda também a Sueli, recuperando o seu tratamento, e o seu filho Bruno, Senhor, cuida deles. Guarda o Marcelo Bragantino também, no seu tratamento, na sua restauração. Guarda todos nós que possamos viver uma vida agradável a Ti. E seja, ó Pai, com as pessoas que oram conosco agora, nesse momento. Os pedidos não estão colocados no caderno, mas o Senhor conhece o coração de cada um. E seja operando, sabemos, ó Pai, que o Senhor pode operar na vida delas. Que elas confiem em Ti, que elas descansem no Senhor, e entregamos todos os seus problemas, as suas necessidades, carência, enfermidade, nas suas mãos. E agradecemos, ó Pai, por essa escola dominical e porque o Senhor falou ao nosso coração. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Amém. E vamos cantar o hino final. Louvamos, ó Deus, pelo nome de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por seu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, que nos manda o Senhor, para sempre servir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor.